Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler os primeiros versos e depois iremos ler os últimos versos. Livro do profeta Abacuque. Capítulo 1, a partir do verso de número 1. Vamos ler a partir do verso de número 2, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler até o verso de número 4. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Amém, irmãos? Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Feche seus olhos só por um instante. Pai, nós estamos diante de Ti e diante da Tua palavra, Pai, que é poderosa para alcançar a nossa vida, Senhor, para trazer despertamento e edificação da nossa fé, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas, a Tua igreja, Senhor, nas Tuas mãos. Seja conosco mais uma vez, Senhor. Ministra aquilo que está no Teu coração, aquilo que o Senhor já tem ministrado à minha vida. Que eu seja um canal de bênção, Senhor, um instrumento usado por Ti nessa noite. Pai, nós Te pedimos mais uma vez, seja conosco, nesse lugar, seja com aqueles que estão, Senhor, ao alcance do som deste microfone, aqueles que estão pelas redes sociais. Pai, que Tu esteja alcançando, nos alcançando, Senhor, pelo poder da Tua palavra nessa noite. Pai, é o que nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, o Roninho, quando ele começou a ministração do louvor aqui nessa noite, ele fez uma declaração. Para mim foi uma declaração. Esse cântico para mim foi uma declaração. Que dizia assim: adorar, adorar e não se conformar. Amém, irmãos? Isso falou muito forte ao meu coração, porque eu estava estudando um pouco sobre o profeta Abacuque, sobre a história do profeta Abacuque. E nós lemos um início aqui. Já já nós vamos entrar nessa ministração. E eu pude perceber que foi exatamente isso que o profeta Abacuque fez. Adorar, adorar e não se conformar. Me fale a memória, Romanos capítulo 12, o verso 1 e o verso 2. Ele vem falando sobre: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém, irmãos? Isso nos chama a sermos inconformados com estes séculos. Irmãos, nós estávamos estudando sobre o livro do profeta Abacuque, e essa passagem que nós acabamos de ler, irmãos, esses versos que nós acabamos de ler, ele é bem figurativo para os nossos dias. Concordam comigo? Amém, irmãos? Ele é bem figurativo, ele é bem atual para os dias em que nós estamos vivendo. E olha que isso aqui aconteceu. Abacuque viveu há 2000 anos, 600 anos antes de Cristo, 2.600 anos antes de Cristo, ou melhor, 600 anos antes de Cristo, daria em torno de 2.600 anos.
E essa mesma situação nós estamos vivendo hoje. Esse texto fala sobre Judá. O povo que havia se corrompido, e Deus traz um castigo sobre eles. E diz a palavra que o profeta Abacuque, ele fica inconformado com aquela situação e começa a questionar Deus. A ponto de, nós lemos aqui, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. E por que me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Era o que estava acontecendo naquela época, irmãos. E nós vemos isto acontecendo nos dias de hoje. E diz a palavra que o profeta, ele clama, e Deus se cala. Há momentos na nossa vida, irmãos, que nós clamamos e parece que nós não vamos ter resposta. Mas a resposta, ela vem, irmãos. Principalmente quando você permanece com a sua vida no altar de Deus. Aqui o profeta estava clamando, irmãos, mas o povo não estava com a vida no altar. Nós temos uma grande vantagem, porque hoje a nossa vida está diante do Senhor, irmãos. A nossa vida está liberada diante do Senhor para que possa receber o agir de Deus, o sobrenatural de Deus, a misericórdia, o amor de Deus. Aqui, irmãos, o povo estava passando por uma sentença, por um juízo de Deus, e seriam entregues, irmãos, à Babilônia. Todo um processo que já estava acontecendo e ia se tornar mais estreito, mais difícil ainda. Diz a palavra que no segundo capítulo de Abacuque, ele clama e não tem resposta. Já no terceiro capítulo, irmãos, falei que nós iríamos ler a parte inicial e a parte final do livro do profeta Abacuque. No início do capítulo 3, ele diz assim, verso 2: Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos anos faze-a conhecida. Algumas Bíblias dizem assim: tenho ouvido, Senhor, a tua palavra e temi. Irmãos, Deus revela a Abacuque o processo que o povo de Judá estava passando. E Deus não faz nenhuma proposta de livramento, apenas uma proposta de que eles iriam passar por um processo muito difícil. Enquanto não houvesse arrependimento, Deus não iria livrar o povo. E isso durou um tempo, irmãos, para que Deus pudesse livrar o povo. E o profeta, ele faz essa declaração: tenho ouvido a tua voz e temi. Qual é a voz que nós temos ouvido, irmãos, nesse tempo? São tantas vozes, irmãos. São tantas vozes que nós temos ouvido. Não só no nosso meio cristão, mas no mundo atual são tantas vozes que trazem tanta desesperança, que trazem tantas situações que não nos mostram saída, que não nos trazem soluções. São tantas vozes, mas nós precisamos ouvir uma voz, irmãos,
que precisa causar temor em nós, que precisa incomodar a nossa vida, irmãos, que é a voz de Cristo. Amém, irmãos? Essa é a voz que nós precisamos ouvir, e foi a voz que o profeta Abacuque ouviu. E a declaração que ele faz, irmãos, em meio a toda aquela situação que Judá estava enfrentando, totalmente desfavorável, ele faz a seguinte declaração a partir do verso de número 17 do capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Ele faz, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos, ou altaneiramente. Veja que declaração, irmãos, para quem começa questionando Deus, por não ter resposta, o porquê que Deus não responde, e olha como ele termina o capítulo, irmãos. É um capítulo com apenas um livro com apenas 3 capítulos, mas que nos traz ensinamentos muito grandes para a nossa vida, irmãos. O livro do profeta Abacuque, ele nos ensina, sim, a adorar e não se conformar. Ele nos ensina, sim, irmãos, a adorar na adversidade. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus tem colocado no nosso coração, em meio ao mundo mau em que nós estamos vivendo, onde nós ouvimos falar de tantas doenças, onde nós ouvimos falar de tanta insegurança, de tanta violência, onde a gente ouve falar de tanto desamor, irmãos. Falta amor no coração das pessoas, do homem. Um tempo onde nós ouvimos falar, irmãos, de tanta indiferença. Um tempo onde nós ouvimos falar que o menor não consegue se levantar e se sobrepor, porque aquele que está por cima, ele está oprimindo. Irmãos, nós temos um Deus que é maior. Eu quero dizer para a igreja nessa noite que vale a pena você adorar no tempo difícil. Vale a pena você adorar na adversidade. Vale a pena você adorar no deserto. Vale a pena você adorar na escassez. Vale a pena você adorar na hora em que a enfermidade, que o médico falou, olha, não tem jeito. Vale a pena você adorar. Nós temos inúmeras passagens bíblicas, irmãos, de pessoas que adoraram, que foram até Jesus. Amém, irmãos? Que clamaram, que parecia que por um tempo eles não teriam resposta, mas a resposta veio, e eu quero profetizar. A resposta virá sobre as nossas vidas, irmãos. O agir de Deus virá sobre a nossa vida, irmãos. Não deixe de adorar em momento algum. Não deixe, ainda que esteja doendo. Adore no seu lar, adore no seu trabalho. Adore pelas ruas, adore pelas vielas, adore em todo tempo. Amém, irmãos? Ainda que esteja difícil, adore. Adore na crise, adore nos conflitos, adore nas guerras. Adore ao Senhor, irmãos. É adorar, Roninho, e não se conformar, irmãos.
Não se conformeis, não vos conformeis com estes séculos. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. Esse momento que nós estamos passando aqui, ele é passageiro. Tudo isso aqui vai ficar, irmãos. Nós temos um céu de glória nos aguardando. E nós não podemos abrir mão disto por nada, irmãos. Nós não podemos de acreditar. Se tem algo de precioso que esta passagem nos ensina, irmãos, é que nós precisamos aprender a confiar em Deus. É isso que o profeta está dizendo quando ele diz, ainda que a figueira não floresça. Não era normal, a figueira precisava florescer, irmãos. E nem haja fruto na vide, não era normal. O produto da oliveira minta, não era normal. Falhar o produto da oliveira. Não era normal os campos não produzirem mantimento, irmãos. Isso não é normal. Não era normal as ovelhas serem arrebatadas do aprisco. Não era normal os currais estarem sem gado. Não, irmãos, tudo isso era anormal. Talvez a situação, ou não, eu posso dizer, a situação que você está vivendo hoje, ela é anormal. Ela pode ser uma situação anormal, mas eu não posso deixar de acreditar e de confiar. O desafio hoje para a nossa vida, irmãos, é o desafio que o profeta Abacuque enfrentou. O desafio da nossa vida hoje é declarar o que o profeta Abacuque declarou. Será que você é capaz? Será que nós somos capazes, irmãos? Amém, pastor Sérgio? Será que nós somos capazes, irmãos? Sim, nós somos capazes, sim, irmãos. Ainda que tudo pareça anormal, eu não vou deixar de adorar, irmãos. Eu não vou me conformar com as anormalidades desse tempo, com as circunstâncias. Eu não vou me conformar, eu não vou me curvar, irmãos. Porque eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, irmãos. É sobre esse Deus, irmãos, é sobre Ele. Ele está acima de tudo, de todas as coisas. Não há nada demasiadamente impossível para Ele, irmãos. Tudo é possível. Ele diz para nós, tudo é possível àquele que crê, irmãos. Parece que Deus não está te ouvindo. Parece que Deus às vezes não está nos ouvindo, irmãos. E às vezes não piscar e abrir de olhos. Acontece isso com a gente, irmãos. Só para a gente saber que Ele é Deus. Tem acontecido muito isso comigo, irmãos. Tem hora que parece que as portas se fecharam. E da noite para o dia, várias portas se abrem. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus fiel é esse, irmãos? Que Deus fiel é esse, irmãos? Não abra mão de servir a esse Deus, de se manter fiel a Ele. Amém, irmãos? Aqui o povo se encontrava infiel diante do Senhor, infidelidade diante do Senhor. Mas você está aqui hoje e tem a oportunidade de ouvir uma palavra para animar o seu coração, para fortalecer a sua fé. O desafio para a nossa vida hoje, irmãos, não importa se até aqui você questionou, se você gritou, importa que você não deixe de clamar. Importa que você não deixe de buscar de forma incessante ao Senhor. O desafio para a nossa vida hoje é caminhar por fé. Amém, irmãos? Exatamente isso que o profeta Abacuque faz.
ele chega ao final do capítulo dizendo: ainda que tudo pareça não estar contribuindo para o nosso bem, ainda que tudo pareça normal, está dando o contrário, eu vou caminhar por fé. Quantos estão dispostos aqui a caminhar por fé, irmãos? Quantos aqui estão dispostos a caminhar por fé diante da adversidade que nós estamos enfrentando, irmãos? Eu quero ser o primeiro, irmãos, a levantar as minhas mãos. É exatamente isso que o profeta Abacuque ele fala. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. E exultarei no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegrarei no Senhor, irmãos. É possível se alegrar na dor, irmãos, quando você serve a um Deus que é sobre tudo, que é sobre todos. É possível você se alegrar no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor, irmãos. Não importa se o mundo lá fora estava desabando. Não importa se o mundo lá fora está na contramão. Andando na contramão, na perversidade, na idolatria. Não importa lá fora se o mundo, irmãos, está como está, não importa, importa que eu esteja caminhando com a certeza de que Cristo está comigo, irmãos, de que Ele é o meu amparo, de que Ele é o meu socorro bem presente. Importa que eu saiba disso, irmãos, que Ele está comigo, Deus está comigo, e se Ele está comigo, isso basta, isso me sustenta, amém, irmãos, isso me dá graça. A presença dele está conosco, irmãos, e se a presença dele está conosco, nós podemos nos alegrar sim. E exultarei no Deus da minha salvação, irmãos. E ele vai dizendo: o Senhor Deus é a minha fortaleza, irmãos. Façamos dele a nossa fortaleza, irmãos. Quando nós falamos em fortaleza, nós falamos em lugar de segurança. Faça dele a sua segurança. A tua maior segurança não está nas mãos do homem, não está nas mãos da medicina, não está nas mãos do teu patrão. A tua maior segurança, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa maior segurança, irmãos, de que nós vamos vencer, de que nós vamos chegar do outro lado, que nós vamos cantar um cântico novo. Essa é a nossa segurança, Ele é a nossa fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele vai dizendo: Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos. Sabe que Deus ministrou meu coração quando Ele falava assim: o Senhor me faz andar em lugares altos. Jesus é lindo, Ele é perfeito, irmãos. Jesus é lindo, Ele é perfeito, irmãos. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa só. Ele fala: nós precisamos ouvir a voz que precisa ecoar em nosso coração, em nossa mente, a voz de Deus, irmãos. Quando ele dizia assim, o profeta Abacuque fazia essa declaração inspirado pelo Senhor, dizia assim: Ele me faz andar em lugares altos. Ele dizia assim: eu te faço andar em lugares altos, eu te faço andar acima das circunstâncias, eu te faço olhar por cima. Eu me lembrei de Deuteronômio, capítulo 28, lá no finalzinho do verso, quando ele diz que só estarás por cima e não por baixo. E a bênção estará contigo. Andar em lugares altos significa andar acima das circunstâncias, acima das adversidades deste mundo, acima das injustiças deste mundo,
Andar em lugares altos significa andar acima das enfermidades, das escassez. O Senhor me faz andar em lugares altos. Irmãos, eu tenho um pai, e há 1 ano e meio, mais ou menos, ele foi diagnosticado, isso, mano? 2 anos, chegando a 2 anos, foi diagnosticado com Alzheimer nível 4, um nível bem alto. E ele começou a passar muito mal, a ter várias crises, e a gente achou que meu pai, ele não ia suportar. E a gente começou a orar, a entregar nas mãos de Deus, não se conformando. E a gente sabia que a situação poderia se tornar muito difícil para a gente. E eu estou prestando serviço a uma diretora de um colégio, e a mãe dela tem Alzheimer nesse mesmo nível. Irmãos, dá dó a situação. E a gente tem orado. E ela pediu para a gente orientar ela em algumas questões, e eu até vou depois conversar com a Rose para a gente orientar ela em algumas questões que podem ajudar ela vencer essa etapa, porque tem coisas que só Deus faz, irmãos. E Deus fez na vida do meu pai. Meu pai não se esqueceu de nada. Não esquece de nada. Lembra do dia anterior, dos anos anteriores. Lembra de todos os vizinhos de onde eu moro. Sai pela rua caminhando. Ó, cadê o fulano que eu não vejo? Cadê esse ciclano que eu não vejo? Irmãos, Deus é fiel, irmãos. Se Deus tiver que levar meu pai, vai levar. Mas não por essa doença. Ele tem vencido o Alzheimer. E louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus, é sobre esse Deus, irmãos, que nós estamos aqui nessa noite. Ele é fiel. Ele sabe até onde nós podemos suportar a dor. A dor, às vezes, ela oprime. Ela traz um peso muito grande. Mas a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores. E aí, como que fica, irmãos? É desafiador para a gente. É desafiador, irmãos. Mas vale a pena você entrar nesse desafio. Vale a pena você clamar e não se conformar. Vale a pena. Permaneça firme. Nós aprendemos muito com essa palavra, irmãos. Muito mesmo. Andar acima, andar em lugares altos. Ele está dizendo para nós, ó, é possível andar em lugares altos. Em meio ao mundo que se encontra em crise. Só Deus sabe o que a igreja, o que o mundo passou nesses tempos recentes, irmãos. E eu sei o quanto também Deus, ele requer do seu povo, o quanto Deus requer da humanidade, para que as pessoas possam olhar mais para Deus. Para que as pessoas possam confiar mais em Deus, irmãos. Não é na força do homem, é no que Deus pode fazer, irmãos. Deus quer fazer nesse tempo, Deus quer trazer avivamento. O profeta, ele clama para o avivamento. Avivamento é uma coisa tão simples, né, irmãos? Para a nossa vida. Não é você pular, saltear, virar cambalhota. Avivamento é você ter a vida de Cristo em você.
é você morrer para o mundo, é você matar a incredulidade, deixar de ser incrédulo, é nós deixarmos de ser incrédulos e confiarmos em Deus. Avivamento é ter Cristo sobre tudo e sobre todas as coisas na nossa vida, irmãos. É ter Ele como aquele que tem o controle, é ter Ele como aquele que sustenta todas as coisas, é ter Ele como aquele que direciona todas as coisas. Amém, irmãos? Deus tem a direção para todas as coisas. Deus tem a direção para todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Ele é antes e depois de todas as coisas. Ele sabe o que está acontecendo aqui, sabe o que vai acontecer ao sair daqui. Ele sabe o que está acontecendo hoje, o processo que você está passando hoje. E sabe como será amanhã. Nós não sabemos, irmãos. Mas Deus sabe, Ele é antes e depois. Onisciente, onipresente e onipotente. Ele é o Todo-Poderoso, irmãos. Nele está todo poder. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que essa palavra fique aplicada no nosso coração. Que essa palavra ela possa trazer ânimo para a nossa vida, diante de qualquer situação que você possa estar enfrentando. Que essa palavra ela possa aumentar a sua fé, que ela possa aumentar a nossa fé, a nossa confiança. Amém, irmãos? A nossa confiança em Deus. Exatamente isso que o profeta ele revela para cada um de nós nessa noite, quando ele faz essa declaração final, irmãos. Eu vou adorar, eu não vou me conformar. Amém, irmãos? Adorar, adorar e não se conformar. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Adore ao Senhor em todo tempo. Sirva a Ele. Caminhe. Caminhe. Por mais estreito que esteja o caminho, caminhe. Não deixe de caminhar, irmãos. Não deixe de clamar. E principalmente, esteja atento a ouvir a voz de Deus. Amém? Esteja atento, porque Deus vai falar contigo. Deus vai falar com a gente, irmãos. Como tem falado e como quer falar, irmãos. Às vezes a dureza do nosso coração não permite que nós ouvimos a sua voz, mas que o seu coração seja um coração quebrantado, o espírito contrito, amém? Que o seu coração seja um coração aberto, que os seus ouvidos estejam atentos, porque com certeza, Isaías capítulo 59 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, e nem os seus ouvidos agravados ou tapados que não possa te ouvir, nos ouvir. Deus está atento. Deus é sensível, sim, irmãos. Ele se compadece e Ele quer agir em nós, por nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, amém? Sobre as esposas, os esposos, sobre a vida dos filhos, amém? Que você possa fazer essa declaração dentro da sua casa, no seu trabalho, no processo que você estiver enfrentando, declare isso. Ainda que tudo pareça normal, eu vou me alegrar no Senhor. Ele é a minha fortaleza. Ele me faz andar em lugares altos, amém? Andar em lugares altos é andar acima das circunstâncias, acima das coisas terrenas, que às vezes tiram o nosso foco, que nos tira do posicionamento. As coisas terrenas que às vezes quer tirar a nossa esperança, que quer neutralizar a nossa confiança. E ele fala assim, ó, o Senhor me faz andar em lugares altos, nada disso vai me paralisar, nada disso vai impedir o meu clamor de eu continuar clamando a esse Deus. Amém, irmãos? Que Deus lindo é esse, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, pastor? Deus abençoe, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra.
Deus é fiel, irmãos.